Novembro, mês da consciência negra, e para falar sobre esse assunto que é tão importante, nós estamos recebendo o professor Edivaldo Júnior. Edivaldo, esse é um tema que todo novembro é discutido, mas que precisa ser discutido sempre, não é isso? Claro que sim, o mês da consciência negra é muito importante, né, para a discussão dos problemas, das dificuldades, dos dilemas e dos desafios que a comunidade negra enfrenta em Camaçari e no Brasil. Mas eu acredito que a gente precisa ampliar um pouco mais esse debate. Eu sinto que a sociedade, o poder público, às vezes só lembra que o negro existe na sociedade brasileira no mês de novembro. E falar do negro é falar do negro o tempo todo, falar dos problemas que o Brasil tem e como encontrar um caminho para solucionar esses problemas, para dar uma condições melhor de vida para toda a comunidade negra. Eu acho que o novembro é importante, mas nós precisamos ampliar esse debate para além do novembro negro. Até porque a população negra, especialmente aqui na Bahia, é muito superior. Então a gente não entende como ainda existe o racismo numa sociedade como essa. A população negra ela é superior não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. O último censo do IBGE mostrou que nós somos a maioria da população brasileira. E mesmo assim, sendo a maioria, nós somos também a maioria vivendo em condições subhumanas. Então nós somos os maiores que sofrem por violência. Os negros é quem mais sofre por violência. Os negros é quem estão mais desempregados, é quem ganha menos, é quem morre por falta de assistência à saúde, é quem estuda nas piores escolas. Então, mesmo sendo a maioria, nós também somos a maioria nos problemas que a sociedade brasileira atravessa, mas não somos a maioria na outra ponta da sociedade. Nós não somos a maior população de empresários, de médicos, de advogados, né? Então, foi legado para os negros sempre a pior parte, né, da sociedade brasileira. Eu trouxe aqui alguns dados do IPEA, que, segundo o levantamento que foi feito em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Por que você acha que isso acontece? A gente precisa entender que o Brasil é um país que foi construído na violência. O Brasil foi construído historicamente a partir de um processo de violência. Eu costumo falar sempre que, enquanto os outros países, quando fez a independência, se instituiu a república, o Brasil instituiu o império e a figura que representava esse império nas comunidades, na sociedade, era o capitão do mato, né? Alguém que representava a violência. Agora, claro que essa violência ela vai mudar historicamente com o passar do tempo. E hoje o que a gente vê é um grande problema nas periferias das grandes e médias cidades. Então você tem cada vez mais o envolvimento dos jovens negros em um processo de crime, né, do crime que se organiza dentro das comunidades, e o crime tem essa possibilidade de organização porque falta estrutura para essas pessoas viverem, perdão. Essas pessoas procuram o crime, se associam ao crime, ao tráfico, porque é a oportunidade mais próxima que elas encontram para melhorar suas vidas. Porque essas pessoas passam fome, essas pessoas, a casa é de palafita, essas pessoas não têm assistência à saúde, assistência médica, não tem transporte público. Então, quando essas pessoas enxergam no tráfico a possibilidade de melhorar suas vidas, então ela acaba se associando, ocupando esse lugar. E aí você tem todo um problema hoje do tráfico de droga no Brasil inteiro, que é a questão das facções que disputam esse território, disputam esse mercado, que é um mercado econômico também, que gera bilhões de reais por ano, e que aí eventualmente acaba gerando todo esse clima de violência. Mas quem está, na maioria das vezes, nesse lugar, são os negros, porque não tem oportunidade de buscar outras coisas. Então, os negros no Brasil, por um tempo, viveu acreditando que só poderia ser jogador de futebol. E aí os negros geralmente jogavam futebol, ou era cantor, ou era ator, alguma coisa nesse sentido, sempre vivendo no mundo das artes. Vivemos uma oportunidade de que os negros puderam sonhar em fazer universidade. Então você tinha mais negros indo para a faculdade, fazendo medicina, sendo professor de história, como no meu caso. Então é isso que possibilitou eu estar aqui. Talvez o retrocesso nessas políticas de ampliação do acesso ao direito da comunidade negra tem fazendo com que esses dados cada vez mais ele seja mais crescente. E o jovem negro nas periferias das grandes e das médias cidades tem como única oportunidade
para melhorar a sua vida e alcançar algum lugar melhor, alguma forma melhor de viver, se associar ao crime organizado, o que faz produzir aí esse número gigantesco, né, de jovens negros mortos todos os anos no Brasil, em Camaçari. E aí, claro, você tem um erro de uma política de segurança pública. Tem um artigo muito bacana de um professor da Universidade do Rio de Janeiro, que ele fala sobre direito e violência, que no sentido de que a violência, na verdade, é uma estratégia do Estado de controlar essa comunidade periférica, de controlar esses negros. Então, por isso que o Estado não tem o interesse de solucionar a questão da violência. Para terminar, eu queria que você dissesse se é que é possível responder essa pergunta. O que é preciso fazer para mudar a realidade do negro brasileiro, baiano, camaçariense? O desafio é muito grande, né? Tem um livro, O Queijo e os Vermes, porque tudo passa pela mentalidade, não tem jeito. Você tem um racismo que é estrutural e você tem um racismo individual, né? Que é aquele racismo que a pessoa, quando te vê, muda de lado, né? Na rua, né? Eu vi esses dias aluno do Colégio Sartre, que em um grupo de alunos, de colegas, perguntava se o colega negro poderia participar do grupo deles. E aí a brincadeira que eles faziam é: macaco pode participar do grupo? Né? Não sei se vocês acompanharam isso, né? Então, você tem esse racismo que é uma coisa mais individualizada, mas tem um racismo que é estrutural. Você tem um racismo que é bancado pelas instituições, pelo Estado, pelas empresas que não aceitam negros como funcionário, o Estado que não promove os negros dentro da máquina pública. Quando você olha o setor público, aqui na Bahia é um exemplo, que é da sua maioria de pessoas negras, né, a imensa maioria, e você olha os setores públicos, os secretariados dos governos, você não tem pessoas negras. É como se os negros não tivessem condições de ocupar aquele lugar. E esse que é o grande desafio, porque a sociedade ainda olha os negros como se os negros não pudessem estar naquele lugar. Então, o racismo, de fato, é isso. E as instituições promovem esse racismo, né? As instituições acham que o negro não pode ser o prefeito, as instituições acham que o negro não pode ser o secretário, o negro não pode ser o médico. Então, as pessoas entendem ver o negro ainda nessas condições. Eu acredito que a educação é um processo fundamental para a gente vencer o racismo, porque a gente precisa primeiro mudar a mentalidade das pessoas. A gente precisa desconstruir na sociedade a ideia de uma inferioridade de raça que foi construída lá no século XIX, né, que já foi superada. A ciência já mostrou que não existe diferença nenhuma entre negros e brancos do ponto de vista de intelectual, físico, né, emocional. Então, primeira coisa para mim passa por essa questão educacional, que é um processo longo, duradouro. É preciso que a comunidade negra esteja atenta, esteja unida, né, esteja disposta também a lutar pelos seus direitos, lutar pelo seu espaço. É fundamental isso. E é preciso que as instituições brasileiras também compreendam esse espaço. As pessoas que dirigem as instituições, os governos, as grandes empresas, também passe a compreender de que não há diferença nenhuma e que os negros estão preparados para poder assumir locais importantes na sociedade brasileira. Eu acho que está aí um grande caminho para a gente começar a reverter essa situação.